10 suculentas que brotam com esse adubo natural grátis. Este é o tema do vídeo de hoje. Como eu sempre falo para você, o sucesso no cultivo das suculentas, cactos e plantas em geral é a soma de muitos produtos que nós vamos aprendendo ao decorrer do cultivo e aplicando aí nas plantas, no substrato, e por consequência vem o sucesso. E muitos amigos inscritos sempre me pedem ajuda nos comentários dizendo o que pode ser feito para as suculentas deles e delas melhorarem, porque veem as nossas suculentas aqui lindonas, bonitonas, e não sabem mais o que fazer para que a deles ou delas fiquem bonitas assim também. E o adubo grátis que eu vou passar para você aqui hoje é o adubo da torta de mamona. Ela pode ser usada como adubo orgânico, pois possui elevados teores de nitrogênio, fósforo, cálcio e micronutrientes, além de suprir as necessidades nutricionais das plantas. Quando nós começamos no cultivo das suculentas e cactos aqui no nosso quintal, a gente tinha um pouco de dó de gastar dinheiro com adubo. E aí eu comecei a pesquisar qual adubo grátis que a gente conseguia para poder ter sucesso aqui no cultivo das plantas. E o primeiro que eu encontrei de receita e indicação foi a mamona. E como aqui no nosso estado, que é Minas Gerais, tem muito pé de mamona, então eu achei melhor aprender a fazer o adubo da torta de mamona, que é bem simples. A gente pode ir lá recolher a mamona, deixar secar tanto no sol quanto na sombra, depois triturar tudo aquilo ali que já é o próprio adubo da torta de mamona. Então para a gente ia sair bem mais barato, a gente ia ter uma quantidade maior, porque quando você vai lá e compra aquela caixinha de torta de mamona, é só aquela quantidade mesmo que vem na caixa, acabou, tem que comprar mais. Mas se você acha melhor assim também, não tem problema nenhum não. Durante o vídeo eu vou mostrar para você então as 10 suculentas que melhoraram muito usando aqui o adubo da torta de mamona, e vou mostrar para você como que a gente colhe a mamona, como que prepara, tudo direitinho. Começando então aqui com a primeira, que desenvolveu bastante usando aí o adubo da torta de mamona, é a glauca. Porque o que acontece? O adubo da torta de mamona, além dele ser um adubo, ele pode ser considerado um inseticida e um fungicida. E também é nematicida. Então, enquanto você aduba a sua planta, você trata a planta também. A segunda suculenta que desenvolveu bastante também usando aí a torta de mamona nela, o adubo, né, da torta de mamona, é a Pink Pride. A Pink Pride, quando chegou pra gente aqui, era só uma mudinha e hoje ela virou praticamente capinha aqui no nosso quintal, de tanta Pink Pride que tem para todo lado. A gente tem ela aqui em baciadas, em floreiras, em cuias, tem ela em todos os arranjos que a gente monta aqui para vender por encomenda, sai uma mudinha. Já fiz doação aí realizando o sonho, mandando ela para 3 pessoas. E ela brota da muda o tempo todo, mas é usando também um pouquinho de adubo da torta de mamona. A terceira suculenta que desenvolve bastante, dá muita muda aqui, é a Fred Ives. Já falei que ela é boa de cuidar, mas ela é bem perseguida por cochonilha. E algumas vezes eu achei até nematóide na raiz dela, mas esse problema a gente conseguiu diminuir bastante usando a torta de mamona, porque ela também é considerada nematicida. Então, a partir do momento que você percebeu o nematóide na sua planta, começa a usar aí o adubo da torta de mamona, que diminui bastante. A quarta suculenta também que desenvolve bastante aqui usando o adubo da torta de mamona é a colher de cobre, que também é uma suculenta muito boa de cuidar, porém de vez em quando aparecem alguns fungos nas folhas. E quando isso acontece, eu logo troco o substrato ou então trato de colocar um pouco da torta de mamona até por cima mesmo do substrato, porque depois quando regar, a própria rega leva os nutrientes e as defesas para a planta que ela precisa. E a gente sempre percebe que a planta melhora depois que a gente faz esse procedimento. E como você pode ver, ó, tá saudável e cheio de mudas. A antiga também, eu vou deixar ela como a de número 5 do vídeo de hoje. Eu já mostrei várias vezes ela aqui. E cada dia que passa ela tá aqui, ó, multiplicando mais, brotando mais. Este daqui é um vaso que tem uma muda dela, que está lotada de mudas.
brota muito, dá muita muda, enche rápido o vaso, justamente porque é plantada com a farinha de osso e a torta de mamona. E já respondendo a pergunta de muitas pessoas que deixam nos comentários se podem usar a torta de mamona com a farinha de osso. Pode sim, tranquilamente, principalmente no substrato. As opções de adubo que eu deixo aqui para você é porque se não tiver um, usa o outro. Mas se tiver farinha de osso, torta de mamona, pode misturar tranquilamente. A jadeíta também a gente usa aqui a torta de mamona no substrato dela e a gente percebe que ela desenvolve em todos os sentidos. Tanto brotando muito, dando muita muda, quanto ficando bem bonita, com a coloração mais bonita. A parte verde fica bem mais verde e a parte mais colorida, bem mais colorida. Então ela desenvolve no geral usando o substrato com a torta de mamona. O bom da torta de mamona é que você, além de adubar a sua planta, você trata a sua planta com este adubo. E a suculenta de número 7 é a Water Lily, que é uma suculenta também aí que dá muita muda. Essa daqui ela realmente forma colônia, porque ela dá muita muda em volta do próprio caule. E no substrato dela também a gente coloca aí a torta de mamona, tanto quando está preparando o substrato para plantá-la, quanto coloca aí um pouquinho em volta do vaso de vez em quando. Vou mostrar para você daqui a pouquinho como que a gente faz. A oitava é essa daqui, que é a Orostax Furusei, que melhorou também bastante o desenvolvimento dela depois que a gente começou a colocar aí a torta de mamona. E a nona suculenta que melhorou bastante também o cultivo é a orelha de elefante. Nós começamos a plantar ela também usando aí a torta de mamona para poder tratar essa planta, porque ela é muito bonitona, mas ela é um pouquinho melindrosa também em relação à água, à rega. Então coloquei a torta de mamona para ajudar ela a desenvolver. E deu certo, porque além dessa daqui, já foi tirado muda dela mesmo e já tem muda em outros vasos, porque ela passou a multiplicar e dar muitas mudas. E como eu já falei para você, a torta de mamona, ao mesmo tempo que ela aduba, ela trata a planta. Então é por esse motivo que a planta passa a dar mais mudas. Não é porque a torta faz ela dar muitas mudas, é porque a torta de mamona trata a planta, deixa ela saudável e por consequência ela começa a brotar mais e dar muitas mudas, porque ela está saudável, como é o caso dessa aqui que é de número 10, que é a Milky Way, que está agora num substrato com a torta de mamona, e ela está aqui, ó, bombando de mudas, de muitas mudas que dá mesmo, fora as outras que eu já tirei daqui, já coloquei em outros vasos e que continuam multiplicando e dando novas mudas. E como eu falei para você também, o bom da torta de mamona, dela tratar algumas plantas, é que você pode pegar algumas plantas como a Ranaicada, que são mais perseguidas por pragas, como cochonilhas, e colocar nela também aí o substrato usando a torta de mamona. E tem outras suculentas também, como é o caso dessa daqui, que é a metálica, que também vive perseguida aí por fungos, por pragas. Então é importante você de vez em quando fazer uma calda também com a folha da mamona, para poder dar um banho pelo menos uma vez por mês nessas plantas que são mais perseguidas por pragas, como cochonilha, fungos, e é o que eu faço aqui. E além de fazer o inseticida, fungicida gratuito com a folha da mamona, você pode fazer também o adubo de forma gratuita com a própria mamona. E é gratuito pelo seguinte: tanto a folha quanto a própria mamona, você consegue pegando aí, ó, em terrenos baldios. Aqui no caso eu pego no local onde eu faço caminhada. Algumas vezes eu já chego aqui, já tem folha seca, já tem mamona seca. Eu já aproveito e levo tudo para casa, porque dá para usar até a folha para triturar ela e colocar no substrato. Aqui no caso hoje eu vou pegar a própria mamona, recolher algumas aqui para poder levar para casa. Vou deixar secar, pode secar tanto na sombra quanto no sol. O bom de colocar para secar no sol é que ela vai secar mais rápido se você tiver com pressa aí para fazer o seu adubo. Aqui, ó, já coloquei numa bacia. Essa bacia aqui eu vou colocar ela no local onde ela toma o sol da manhã. E vou colocar uma tampa, porque depois que começa a secar, isso que começa a arrebentar e jogar semente para todo lado.
Mais ou menos uns 10 dias depois, ó, já fica assim, já dá uma boa diminuída na vasilha. Aqui eu vou colocar no liquidificador para poder bater tudo. Esse liquidificador, ele é de jardinagem. Se você não tiver um de jardinagem aí, é importante lavar bem lavado depois que fizer isso aqui, por causa da toxina. Aqui ó, eu deixo com essas casquinhas, porque essa casquinha também, ela ajuda na drenagem quando é colocada no substrato. E olha a quantidade que rendeu. Esse daqui, ó, ele deve dar umas 2, 3 caixinhas daquela que a gente compra, que hoje eu tenho visto dela aí por mais de R$30. Então, ó, dá uma boa economia se você tiver aí na sua cidade e puder fazer você mesmo ou você mesma o seu adubo aí da torta de mamona. E a forma de colocar nas plantas é bem simples, ó, é só fazer uma covinha. Se você não tiver colocado aí no substrato ainda, né, você pode fazer uma covinha para poder evitar alguns acidentes aí com crianças e cachorros, né? Com o seu animalzinho aí. É só pegar mesmo aqui, ó, uma colherada boa e vir e colocar nessa covinha e depois cobrir essa covinha com o substrato que já está no local. Aqui eu faço isso em várias delas. Algumas que eu já coloquei a própria torta de mamona no substrato, mas depois de um certo tempo, se eu não for mudar aquela planta naquele momento, eu venho aqui e só faço aqui uma reposição, né? Um acréscimo, na verdade. Mas no vídeo anterior mesmo eu fiz aí mostrando como que a gente prepara o nosso substrato e eu coloquei torta de mamona nele. Normalmente eu coloco quando eu estou preparando o substrato, mas em alguns casos eu só faço mesmo essa reposição aí para dar um reforço para a planta. E esse adubo ele pode ser colocado no substrato de qualquer planta, porque ele tem uma toxina chamada ricinina, que faz mal para os insetos, para as pragas, mas para as plantas só traz benefício porque tem nitrogênio, fósforo, cálcio e micronutrientes. Então pode ter certeza que se a sua planta está precisando aí de alguma coisa para ajudar no desenvolvimento, pode ter certeza que a torta de mamona vai estar te auxiliando bastante aí, tá bom? Essas foram as dicas do vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se gostou, eu vou te pedir que se inscreva, deixe um joinha, que aí o YouTube manda para você todo vídeo novo que eu postar por aqui. Tá certo? Combinado? Agradeço pela sua companhia. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.